Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao especial Informação de hoje. Ricky, abrimos com uma notícia que tem a ver com o tempo. Portanto, o tempo que em Portugal as pessoas vão dormir mais uma hora, não é? Sim, porque a hora vai mudar. Olá, muito boa noite a todos vocês aí em casa. E muda quando, Luís? Vai mudar madrugada de domingo, portanto já sabe, domingo, quando forem 2 da madrugada, aliás, quando for 1 da madrugada, serão 2 da madrugada, na verdade, não nos Açores e Madeira, mas no continente português. Portanto, passamos a ter 5 horas de diferença. Estávamos com 4 horas. Portanto, nos Açores, devido à diferença horária, este adiantamento deverá ocorrer quando for meia-noite, passando a ser 1 hora. Portanto, se tem familiares dos Açores, já sabe que a partir da próxima segunda-feira, quando telefonar para lá, já sabe que tem que fazer continhas no relógio e saber que fica com 5 horas de diferença. E hoje vamos começar exatamente pelas 3 ou 4 notícias mais importantes relacionadas com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Assim, Luís, os países do G7 estão prontos para adotar mais sanções contra a Rússia. Numa declaração conjunta, depois do encontro de ontem em Bruxelas, os líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido recordaram as obrigações da Rússia ao abrigo de tratados internacionais e deixaram claro que não vão tolerar qualquer ameaça de utilização de armas químicas, biológicas e nucleares. Os países do G7 estão prontos para adotar mais sanções contra a Rússia. Numa declaração conjunta, depois do encontro desta quinta-feira em Bruxelas, os líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido recordaram as obrigações da Rússia ao abrigo de tratados internacionais e deixaram claro que não vão tolerar qualquer ameaça de utilização de armas químicas, biológicas e nucleares. O grupo dos 7 países mais industrializados do mundo sublinhou a urgência de assistência humanitária aos refugiados nas cidades ucranianas cercadas. No âmbito do G7, também apelamos aos outros países para que contribuam com medidas de apoio e ajuda humanitária. A Europa está a garantir muita assistência, mas precisamos realmente de um esforço global. Enquanto líderes de nações industrializadas, entendemos que é nosso dever acolher refugiados da Ucrânia e protegê-los. Todos os países do G7 reconhecem esse dever e querem estar à altura. Pedimos também a outros países que acolham refugiados de guerra. O presidente dos Estados Unidos participou na reunião da NATO e do G7. No que diz respeito à escassez de alimentos, sim, falamos sobre o assunto e vai acontecer. O preço destas sanções não vai ser imposto apenas à Rússia, vai ser imposto a um grande número de países, incluindo países europeus e também ao nosso país. Também nesta quinta-feira, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que responsabiliza a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. O texto, apresentado pela França e pelo México, obteve 140 votos a favor, 5 contra e 38 abstenções. Votaram contra a Rússia, Bielorrússia, Síria, Coreia do Norte e Eritreia. Os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram uma nova parceria para reduzir a dependência da Europa das energias fósseis provenientes da Rússia. Em Bruxelas, o presidente norte-americano afirmou que Vladimir Putin usa a energia para coagir e manipular os vizinhos e recorre aos lucros para financiar a máquina de guerra. Estados Unidos e União Europeia anunciaram uma nova parceria para reduzir a dependência da Europa das energias fósseis provenientes da Rússia. Em Bruxelas, o presidente norte-americano afirmou que Vladimir Putin usa a energia para coagir e manipular os vizinhos e recorre aos lucros para financiar a máquina de guerra. Os Estados Unidos felicitam a poderosa declaração feita pela União Europeia no início do mês, comprometendo-se com a rápida redução da dependência do gás russo. Hoje assinámos um plano conjunto para esse fim, acelerando ao mesmo tempo o progresso para um futuro energético limpo. Biden comprometeu-se a reforçar os fornecimentos de gás natural liquefeito à Europa em 15 mil milhões de metros cúbicos ainda este ano.
Como sabem, pretendemos reduzir a dependência dos combustíveis fósseis russos e mesmo livrar-nos dela. Isso só pode ser alcançado através do investimento em renováveis, mas também de fornecimentos adicionais de gás, incluindo gás natural liquefeito. Por isso queremos, como europeus, diversificar-nos para longe da Rússia e na direção de fornecedores nos quais confiamos, que são nossos amigos e fiáveis. Biden e von der Leyen anunciaram também um novo acordo para a transferência de dados pessoais entre o bloco comunitário e os Estados Unidos. Os militares ucranianos dizem que um grande navio russo foi destruído perto da cidade de Berdyansk, no sul da Ucrânia. A Marinha da Ucrânia teria destruído o navio de desembarque Kursk da frota russa no porto da mesma cidade. Há imagens do navio em chamas. Os militares ucranianos dizem que um grande navio russo foi destruído perto da cidade de Berdyansk, no sul da Ucrânia. Berdyansk é uma pequena cidade na costa do Mar de Azov, a cerca de 70 quilómetros a oeste de Mariupol. A Rússia capturou Berdyansk há semanas e tem vindo a utilizar o porto para reabastecimento. Fica entre a Crimeia e a cidade sitiada de Mariupol. A Marinha da Ucrânia publicou no Facebook esta manhã que o grande navio de desembarque Orsk, da frota dos ocupantes no Mar Negro, foi destruído no porto de Berdyansk, capturado pela Rússia, ilustrando com estas imagens. Também esta quinta-feira a Rússia alegou ter tomado Izium, uma cidade onde viviam cerca de 40 mil pessoas antes da guerra. Izium está numa rota-chave para a região oriental do Donbass, que potencialmente permitiria às forças russas no nordeste e sudeste encontrarem-se. A administração ucraniana da cidade, no entanto, diz que os combates continuam. E os combates continuam também em torno de Kiev, a capital da Ucrânia, do oeste e noroeste. A Polícia Nacional diz estar a retomar o trabalho do subúrbio de Irpin, muito do qual tinha sido ocupado e destruído pelas forças russas. Segundo a administração de Kiev, na capital, mais de 87 edifícios residenciais foram destruídos. Kiev, a capital da Ucrânia, tem uma população de mais de 4 milhões de pessoas. Há semanas que tem vindo a ser atacada pelo norte e noroeste. A ONU denunciou a existência de valas comuns em Mariupol. Há 2 semanas, o autarca Sergei Orlov falava num cenário de genocídio na cidade portuária, sendo que na altura 47 pessoas foram enterradas numa vala comum. Existem cada vez mais indícios da utilização de valas comuns em Mariupol para fazer face ao elevado número de vítimas devido ao ataque russo. A líder da missão da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Ucrânia, Matilda Bogner, denunciou hoje que a entidade tem cada vez mais provas da existência de valas comuns em Mariupol, a cidade portuária cercada pelas forças russas. Através da análise de imagens de satélite, o organismo adianta que uma delas aparenta ter 200 corpos. Bogner revelou ainda que mais de 1.035 civis já morreram como consequência da invasão russa, sendo que a ONU está a investigar a possibilidade de ataques indiscriminados por parte de ambos os lados do conflito. Há 2 semanas, o autarca Sergei Orlov falava num cenário de genocídio na cidade portuária, sendo que, na altura, 47 pessoas foram enterradas numa vala comum. Já hoje, a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, anunciou que, após várias tentativas falhadas, será feito um novo esforço para retirar os civis de Mariupol, que poderão sair em veículos particulares. Aqueles que conseguirem escapar terão autocarros à sua espera em Berdyansk. Por sua vez, os levarão até Zaporizhia, informou. O dia de ontem, 24 de março, marcou um mês desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia, que causou entre a população civil pelo menos 1.035 mortes, incluindo 90 crianças e 1.650 feridos. Estudantes africanas de língua portuguesa que estudavam e viviam na Ucrânia foram apanhadas pela guerra, mas conseguiram fugir do país e regressar às suas terras. Entre os imigrantes que fugiram da guerra na Ucrânia e acabaram na Polónia, estão cidadãos estrangeiros de países africanos. Entre eles, Angela Alex, uma tanzaniana que estudava medicina no 2º ano da Universidade de Medicina de Kiev. A caminho da Polónia, encontrou-se com uma cidadã nigeriana
estudante do primeiro ano na Universidade Nacional Taras Shevchenko, na Ucrânia. A sua viagem não foi fácil. Ela recorda como era a sua vida na Ucrânia antes da guerra. Parecia que estava em casa. Não havia muita diferença, a não ser a língua e outras barreiras. Era apenas normal. Ângela disse nunca ter imaginado que um dia a sua vida iria mudar e que se encontraria a viver como refugiada ucraniana na Polónia. Depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia, ela ficou preocupada e percebeu que tinha de partir. Quando ouvi pela primeira vez as bombas, eram 4 da manhã, como todos dizem. Quando se ouve as bombas é difícil de acreditar. Isto está realmente a acontecer, porque eu pensava que provavelmente era fogo de artifício ou algo do género, são pessoas a festejar. Mas à medida que os dias passavam, víamos fumo em áreas diferentes, o transporte estava a ser suspenso. Estávamos, bom, isto é sério. Transportations were being closed and we're like, okay, this is serious. Goodness Ifabumuni, da Nigéria, também decidiu deixar Kiev assim que recebeu relatos da invasão. Houve uma altura em que ouvimos ruídos altos e tudo, e a cama tremia um pouco. Sentimos que estávamos longe, mas um dia, quando acordei e vi fumo a vir de longe, foi quando soube que a coisa estava a chegar. Infelizmente, os aeroportos estavam fechados, mas a certa altura apenas disse que tinha de ir. Apenas fiz as malas com o básico, tive de sair. Foi o que fiz. A vida destas duas jovens mudou drasticamente depois de se encontrarem na Polónia, na cidade de Siedlce. Estão agora a viver com um casal polaco. Goodness relata o que testemunhou na fronteira entre a Ucrânia e Polónia e como conheceu os seus anfitriões. Penso que quando cheguei à fronteira fiz uma chamada para a minha embaixada, mas não consegui obter nenhum arranjo deles. Por isso houve este senhor que me apresentou a uma senhora e assim conheci estes bons samaritanos. Ângela e Goodness dizem ter começado uma nova vida e não têm qualquer esperança imediata de regressar à Ucrânia, apesar de ainda estarem a estudar através da internet. Dizem que o seu plano futuro não é regressar à África até completarem a sua transferência e continuarem os seus estudos em colégios de outros países europeus. Uma excelente peça da Voz da América. Assim é, Luís. Agora vamos à recapitulação do que se passou hoje em termos de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E há novidades. Há novidades, Luís. O dia foi marcado pela visita de Joe Biden à Polónia, onde confraternizou, comeu pizza com soldados norte-americanos e da NATO estacionados na Polónia. Também, portanto, ficou marcado pela tomada da cidade de Kherson pelas tropas ucranianas e a morte de uma alta patente do exército russo, que, segundo adiantou o The Telegraph, um jornal inglês, poderia ter sido morto pelos próprios militares. A verdade é que o conflito continua, Mariupol continua cercada, houve também notícias de vários bombardeamentos em outras cidades e em Chernobyl os trabalhadores da central nuclear continuam a trabalhar sem descanso, o que está a levantar diversas preocupações. Mas na Polónia, Joe Biden reiterou uma vez mais o apoio incondicional das tropas da NATO à Ucrânia, o aumento das sanções e do apoio económico à Ucrânia, sanções à Rússia, apoio económico à Ucrânia, ao mesmo tempo que fez uma comparação muito pertinente. Ele comparou os ucranianos, a sua resistência, à resistência na praça de Tiananmen, na China. Portanto, uma comparação com muita lógica e uma comparação que serviu também para elucidar todos aqueles sobre o drama vivido pelos desalojados, reiterando também que os Estados Unidos vão receber 100 mil ucranianos. Mas há também a registrar a presença de cerca de 800 ex-militares americanos, portanto, que não estão no ativo, mas são voluntários, foram combater para a própria Ucrânia. Eles próprios já conseguiram destruir, segundo últimas informações, 11 tanques e 5 aviões e helicópteros russos. Correto. Os Estados Unidos, tal qual como todos os países, têm voluntários que se estão a unir aos defensores, portanto aos ucranianos, nesta luta que dura 30 dias, é desigual, mas conta também com a inteligência e o apoio destes ex-militares que no terreno estão a ajudar e de que maneira as tropas ucranianas.
Claro, e agora vamos para Portugal, porque o Centro de Informação e Vigilância Sismológica Vulcânica dos Açores revelou esta sexta-feira que nas últimas horas, e ainda há muito pouco tempo, há poucos minutos, soubemos de um tremor de terra de escala 2.5 na Vila das Velas, e foram sentidos 5 sismos nas últimas horas pela população da Ilha de São Jorge, acrescentando que a atividade sísmica continua acima do normal. O conselheiro da diáspora açoriana, David Pimentel, tem os pormenores. Então, ponto da situação rapidamente na Ilha de São Jorge, continua uma atividade sismovolcânica bastante elevada, são cerca de 2.000 a 3.000 registros por dia, até agora 175 dos quais sentidos pela população. De ontem para hoje, houve uma deslocação obrigatória nas gentes que vivem na Feijão das Velas, uma deslocação para o Conselho das Calhetas, e há, por parte do Governo local, o Governo regional, Marinha, Força Aérea, uma perfeita sintonia em termos de o que se vai passar nos dias que se seguem. Há também, para juntar à desgraça, há uma alerta amarela, que é uma previsão de chuvas fortes para o Grupo Central das Ilhas dos Açores para esses próximos dias. Como é que os açorianos aqui nos Estados Unidos estão a encarar esta situação? Sim, as ilhas são irmãs umas das outras, então quando uma sofre, sofremos todos. Estamos a tentar acompanhar o melhor possível as notícias que nos são transmitidas da Ilha de São Jorge e dos Açores. Estamos solidários com os jorgenses e certamente na eventualidade de haver uma catástrofe, então iremos unir forças e ajudar, como temos feito em outras instâncias, como foi o sismo de 1980 ou mesmo as cheias, ou que seja. Certamente eu tenho plena confiança que iremos unir forças e ajudar a população de São Jorge. E de regresso aos Estados Unidos, Henrique, temos uma excelente notícia que praticamente todos os nossos telespectadores, eu não digo que estão à espera, mas vão aguardar com um sorriso nos lábios, não é? Sim, Luís? Uma noticiazinha que está ali daquele lado, que é muito agradável para as pessoas, porque vem aí mais dinheiro para as pessoas. Estão a surgir propostas de legisladores em vários estados para que seja atribuído um pequeno estímulo mensal para ajudar as famílias a pagar o aumento dos combustíveis. Muitas pessoas queixam-se dos preços elevados dos combustíveis e o efeito que esses preços estão a ter na algebeira dos americanos. De acordo com o site de preços, GasBuddy, a média nacional de gasolina é de 4,24 dólares por galão. Se os legisladores aprovarem esta lei, os cheques serão enviados para famílias qualificadas ou em dificuldades que tenham um rendimento máximo de 160 mil dólares. Se os legisladores aprovarem esta lei, os cheques serão enviados para famílias qualificadas ou em dificuldades que tenham um rendimento máximo de 160 mil dólares para declarantes casados e de 80 mil dólares para declarantes solteiros. O dinheiro pode não parecer muito em comparação com as despesas mensais, no entanto, pode economizar um tanque ou dois por mês, dependendo de quanto tempo conduz. Por enquanto, a proposta está a ganhar força e, se for aprovada, será aplicada com um desconto no imposto dos combustíveis. Portanto, agora estão os nossos telespectadores em casa a dizer até que enfim vem aí outro cheque, mas ainda não vem. Ainda não vem. É só uma proposta. Mas eu fiquei de veras preocupado porque não tinha ideia que vinha aí outro cheque. Mas vem para aí outro cheque. Ainda, atenção, são 160 mil dólares para quem desconta, preenche os income taxes, portanto, em conjunto, e 80 mil dólares para quem preenche sozinho. Portanto, esses são os termos de qualificação para o cheque. Poderá não ser tanto, poderá ser menos, mas alguns legisladores estão a apontar nesse sentido. Há sítios neste país onde a gasolina já se cobra a quase 9 dólares o galão. A Califórnia é um problema, mas aqui em New Jersey o nosso colega Amadeu Maia foi até à rua saber a opinião da população acerca desta proposta.
o que é que você acha dessa ideia de vir mais uma ajuda de $400 aí para as pessoas? Tudo que vai ajudar é bom. Agora para ajudar para um lado tem que tirar para o outro. Essa é que é essa. Ele não monta nada, ele ajuda para um lado, tem que tirar para o outro. Tipo assim, vai ajudar, mas alguém vai pagar essa conta, vai tirar imposto de alguém. Com certeza. Eu queria para o segundo para pagar. O que a senhora acha? Eu não gasto gasolina. Não gasta? Não tenho carro. Mas e a ideia das pessoas ganhar $400 aí para ajudar? O que é que você acha? É uma brutalidade. É uma falta de respeito pelas pessoas pobres que precisam de trabalhar, que precisam de pagar e não têm dinheiro. E se essa ajuda vier, para a senhora é uma boa ideia? Para mim é. E para os outros que precisam também. Eu sou retirada e tenho muito pouco dinheiro, então me hace falta que me ajudaram, mas não nada. Se essa ajuda vier, vai ser bem-vinda? Bem-vinda. Sim, claro, se o governo vai dar, temos que receber, eu acho que sim. Tá para ser aprovado. Tanto os democratas como os republicanos vão votar essa lei que pode ajudar $400 a vir ser dado para os americanos. Nesse momento é uma ajuda bem-vinda? É bem-vinda, então não é? Se a gasolina subiu tanto, talvez seja bem-vinda. O senhor já está afetando no bolso do senhor na hora de botar o combustível? Claro, então, se pagava 40, agora paga 80, então já viste a diferença. O dobro? Claro, o dobro. Um absurdo. Então essa ajuda vindo... Vai bom, então, vai boa. Sinceramente, eu acho que ele está errado. Eu acho que eles tinham que trabalhar para baixar a gasolina. E não dar um subsídio ou uma ajuda para as pessoas. Exato, eu acho que ele está querendo ganhar crédito e voto com isso. E não é dessa forma que governa para todos. Baixando a gasolina vai ajudar todos. Se tiver uma forma de baixar a gasolina. Eu acho que é o correto. Eu acho que é o correto de se fazer. Claro, mas só que há uma coisa que se desconhece, é que se são $400 por mês, que era aquilo que toda a gente queria, ou se são só $400. Então isso aí durante vários meses não dá assim grande resultado. Não dá grande resultado porque um depósito de gasolina agora é o dobro do preço. Portanto, enfim, mas que venha algum, não é assim? E que calhe aqui a New Jersey, que é o nosso estado. Sim, um estado que é aprazível para a maioria dos residentes, mas há quem gostasse de se mudar, segundo uma nova sondagem da Rutgers University. Segundo uma nova sondagem, a maioria dos habitantes de New Jersey gosta de morar aqui, mas mais de um terço diz que gostaria de se mudar. Quase 6 em cada 10 residentes adultos dizem que New Jersey é um lugar excelente ou bom para se viver. Enquanto isso, a metade dos moradores dizem que se mudariam do seu bairro atual, se pudessem, incluindo um recorde de 36% que dizem que se mudariam para outro estado. As opiniões dos habitantes de New Jersey sobre o Garden State como um lugar para se viver permaneceram estáveis nos últimos anos, mas ao longo das décadas tornaram-se gradualmente menos positivas. 3/4 do estado consideravam New Jersey um lugar excelente ou bom para se viver em meados da década de 1990 e início de 2000, enquanto 80% disseram o mesmo em meados da década de 80. 52% dos residentes adultos disseram que New Jersey está no caminho errado, enquanto 38% dizem que está na direção certa, de acordo com os resultados divulgados na segunda-feira. Os resultados divulgados hoje mostram que os democratas estão mais felizes em New Jersey do que os seus colegas republicanos, com 74%. Os democratas, cerca de 20%, são um pouco mais propensos a quererem se mudar para New Jersey, enquanto os republicanos são mais propensos a dizer que deixariam o estado. Os residentes brancos são mais propensos do que os residentes negros ou hispânicos a querer permanecer no seu bairro atual, enquanto os residentes negros e hispânicos têm mais desejo de se mudar para outra cidade em New Jersey. Quem ganha $100.000 ou mais anualmente são mais propensos do que aqueles que ganham menos a dizer que New Jersey é um lugar excelente para criar uma família e encontrar um emprego. Enquanto isso, 41% dos que possuem um diploma universitário de 4 anos ou mais acreditam que o estado é um lugar excelente para obter educação, em comparação com 23% daqueles com alguma educação universitária ou menos escolaridade. A pesquisa foi realizada por telefone de 25 de fevereiro a 4 de março, com 1.044 residentes adultos de New Jersey. A margem de erro foi de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Portanto, viver ou não em New Jersey parece ser a questão.
Agora, vamos falar de um caso muito atual que se passa aqui nos Estados Unidos a pouco mais de um mês da data da sua execução. Os advogados da americana de origem mexicana Melissa Lúcio, de 53 anos, é a primeira hispânica a ser condenada à morte no estado do Texas. Os advogados tentam impedir a decisão dos juízes. A pouco mais de um mês da data da sua execução, os advogados da americana de origem mexicana Melissa Lúcio, de 53 anos, a primeira hispânica a ser condenada à morte no estado do Texas, correm contra o tempo. Os advogados apresentaram esta semana um pedido de indulto ao governador Greg Abbott para poupar a vida da mulher. Melissa foi sentenciada em 2008 após confessar ter matado a própria filha de 2 anos de idade. O pedido de clemência possui 76 páginas e inclui declarações de especialistas como cientistas e médicos legistas que analisaram e anexaram dezenas de cartas de organizações civis e religiosas pedindo perdão para a mexicana. O documento alega que Melissa, que foi vítima de abuso sexual e físico ao longo da sua vida e teve 14 filhos, admitiu a culpa em meio à pressão policial e provas falsas. A defesa argumenta que apenas 2 horas após a filha ser declarada morta, a acusada foi submetida a um interrogatório que durou 5 horas, em que ela foi induzida a assumir a responsabilidade pelo crime. David Thompson, entrevistador forense e especialista em protocolos de interrogatório, disse que há táticas de interrogatório que levam a confissões falsas. Segundo ele, cerca de 25% dos casos de condenação injusta envolvem confissões forçadas. Num pedido de indulto encaminhado ao governador, os advogados declararam que os médicos que examinaram o corpo o fizeram com a informação de que a mãe tinha matado a criança. Melissa Lúcio foi presa por espancar a sua filha Maria, de 2 anos, até à morte, em fevereiro de 2007. A versão inicial, relatada pela mãe, é que a menina, que tinha dificuldade para andar, devido a uma deficiência de nascença nas pernas, havia caído numa escada longa e íngreme. Ao chegarem à residência, os paramédicos duvidaram imediatamente das explicações de Lúcio sobre os ferimentos da filha e denunciaram o caso à polícia. A execução por injeção letal está marcada para o próximo dia 27 de abril. É difícil saber se tem ou não culpa a mãe, a Melissa Lúcio, porque se desconhecem outros pormenores que possam indiciar se de facto é verdade ou não. Sim, Luís, e há aqui pontos fundamentais, que é, portanto, a autópsia foi baseada numa aceitação dos paramédicos, o que contradiz toda a lógica de uma investigação. Claro, e 5 horas a ser interrogada com técnicas policiais que são muito, muito difíceis para quem é vítima ou quem é acusada, digamos neste caso, é capaz de ser aqui um problema para quem vai julgar esta injeção letal. Sim, é um problema porque, desde logo, se levanta a questão da forma correta ou não como o meu interrogatório foi feito. Porquê? Porque numa situação normal o mesmo não deveria ou não poderia ter acontecido, porque agora é uma minoria. E a criança tinha dificuldade de mobilidade também, não é? Correto. Há vários pontos que têm que ser tomados em consideração e a investigação tem que ser, portanto, intransigente e muito seguir objetiva, uma lógica claro. objetiva. Claro. Agora vamos para Cuba. Cuba vive uma grave crise económica. Uma vez mais, os cubanos passam longas horas em filas para os combustíveis por falta do petróleo da Venezuela. Cuba está a atravessar a pior crise económica dos últimos 27 anos. Em Havana, passam-se horas em filas para os combustíveis. Isto deve-se em grande parte à baixa de produção de combustível na Venezuela, que fornece a ilha. E não é a primeira vez que isto acontece. Na memória dos cidadãos está ainda fresco o ano de 2019, quando os Estados Unidos bloquearam a chegada do petróleo à ilha. Não é a primeira vez que isto acontece, já aconteceu outras vezes, em que tivemos de ficar em longas filas para a gasolina e quase todo o dia é desperdiçado nisso. As organizações humanitárias também sofrem os efeitos da crise. No país há quase 30 anos, a ONG Oxfam anunciou que vai deixar Cuba.
A sua representante, Hélène Gentili, explica que esta decisão foi tomada como resultado de um processo de transformação institucional e reorganização interna da Confederação, que é composta por 21 filiais a nível mundial. Este processo foi acelerado pela pandemia e pelo impacto nas finanças da Oxfam e nas finanças da Confederação, diz. Gentili garante que a Oxfam vai colaborar com outras organizações no país. Pronto, e agora vamos para o desporto, porque ontem Portugal portou-se bem frente à Turquia, o estádio não estava completamente cheio, mas hoje de manhã já estivemos a ver na internet se havia bilhetes ou não para o Portugal-Macedónia do Norte. Já não há. E há quem anda a cobrar $500 por bilhete para este jogo. Zé Luís, mas é um jogo que merece ser visto. Claro. Mas Portugal venceu a Turquia por 3-1, mas o afastamento da Itália, campeã europeia da fase final do Mundial 2022, dominou a imprensa desportiva transaltina esta sexta-feira, com os jornais a usarem termos como inferno e não para descrever a derrota com a Macedónia do Norte. Depois de, no verão passado, terem festejado o título europeu, numa final diante da Inglaterra em Wembley, os italianos ficaram fora do Mundial pela segunda vez consecutiva. Uma situação que o Corriere dello Sport classifica como inferno e ilustra com uma foto de alguns jogadores a taparem a cara com a camisola. Entretanto, Luís Castro confirmou através de uma publicação no Instagram que é o novo treinador do Botafogo do Brasil. O clube brasileiro ainda não oficializou o negócio. O Benfica realizou esta sexta-feira um jogo-treino com a equipa B, no Seixal, que venceu por claros 4-0. A partida ficou marcada pelo regresso de Seferovic aos golos, mesmo tendo jogado apenas 15 minutos. A equipa principal começou, segundo a informação divulgada pelos encarnados, com Elton Leite, Gilberto, Pedro Álvaro, Morato, André Almeida, Zanjevnak, Maite, João Mário, Gil Dias, Diogo Gonçalves e Aram Chuk. Portanto, uma segunda equipa de peso, não é? Que está no Seixal como se fosse a equipa B, não é? Como se fosse a equipa B, mas que é uma equipa que possivelmente disputaria pelo menos a Europa. Para o ano não será assim, é? Não será assim. Vamos agora para o valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil, mas temos uma surpresa para si daqui a pouco, quando eu estiver aqui com nossa querida amiga Maria Almeida, do Hospital University, para falar sobre seguros, sobre a possibilidade de poder ter acesso a uma feira de saúde, que é já no dia 2 de abril. E, portanto, vamos falar sobre isso e vamos aceitar chamadas telefónicas suas para perguntar à Maria Almeida o que tenciona perguntar e se tem alguma dúvida em relação aos serviços do hospital, como é que vai ser recebida, se os seguros dão ou não dão. Tem essa explicação toda, certo? Correto. E então agora vamos lá exatamente para o câmbio. O euro 0,9084, 1,1007. Portanto, temos também o real no Brasil, 4,79 para a compra, 0,20 para a venda. E quando eu faço assim é porque amanhã vai estar frio. Amanhã vai estar frio, portanto, e vamos saber temperatura então... a descer e com certeza absoluta que os nossos telespectadores também vão ao telefone saber. Amanhã vamos ter 51 graus com 60% de possibilidade de chuva. Mas eu acho que há pormenores mais interessantes nesta análise. Mais importantes, a Catarina Robimbas vai lhes dizer, eu só tenho que dizer que deve usar galochas. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 54 graus. Filadélfia com céu nublado com 54 graus. Nova Iorque com aguaceiros com 53 graus. Boston com aguaceiros com 55 graus. Hartford com aguaceiros com 55 graus. Danbury com aguaceiros com 55 graus. Miami com sol com 79 graus. Palm Coast com sol com 74 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 77 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 58 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. E com 79, 80 graus está-se bem na Flórida. É claro que sim, eu já tenho umas saudades tremendas. Quando é que lá vamos, Luís? Um dia destes vamos visitar alguns dos amigos que temos espalhados ali para o Palm Coast, Miami, West Palm Beach, não é? Dá uma pequena Fazemos voltinha. O chamada volta à Flórida em bicicleta. Já mas de automóvel. De automóvel, é claro que sim. E então e agora? Bem, agora vamos encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com o Luís e a Maria Almeida do Hospital Universitário. Eu despeço-me até segunda-feira. Até já.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As eleições municipais estão à porta e a SPT vai ter em estúdio os 4 candidatos à variação do bairro Leste em Newark. No especial Informação, no próximo dia 23, estará em estúdio Michael Silva. Dia 30, Jonathan Seabra. Dia 6 de abril, Louis Weber. E dia 13 de abril, Anthony Campos. Assista no especial Informação às entrevistas aos 4 candidatos a vereador do bairro Leste, aqui na SPT. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho dos imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Esteja atento e ouça todas as segundas-feiras no programa Tardes da Beta, entrevista com Dr. Paulo Pinho. Problemas da próstata e menopausa. Estou de volta todos os sábados às 10 da manhã. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods New Jersey. Picanha, pacote de 2 unidades, 6,99 a libra. Costeletas de porco com osso, pacote familiar, 1,99 a libra. Asas de galinha, pacote familiar, 13,49 a libra. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods New Jersey. Sabe bem pagar por tudo, mas sabe mesmo. Ora então, muito boa noite, cá estamos para a linha aberta. Já sabe que vamos ter connosco aqui a Maria Almeida, que já está ao meu lado. Pode, se quiser falar connosco, utilizar o telefone 973-264-1462. O telefone está exatamente aqui, na parte de baixo do seu ecrã. É só ligar, conversar connosco. Não se esqueça de baixar o som da televisão. E não está aqui a Maria Aurora para falar disso, mas e também falar apenas sobre este assunto que é importante, porque os portugueses precisam, de facto, de informação relacionada com algo que lhes pode ser útil. E, neste caso, temos este espaço todo para dedicar ao University Hospital. A Maria Almeida é assessora para a comunidade portuguesa deste hospital e podemos já começar por falar de uma feira de saúde. Uma feira de saúde, como o senhor sabe em casa, é muito fácil. É uma câmara de saúde, é uma feira de saúde onde se registam e se fazem vários testes
para as pessoas irem medir a tensão arterial, saber isto e aquilo. Maria, explique-me. Boa noite. Olá, boa noite, Luís. Boa noite a todos. O que é esta Feira de Saúde do University Hospital? Então, esta Feira de Saúde, já há muito tempo nós estamos a trabalhar neste projeto. Realmente é um processo que começou entre o Hospital University e a comunidade portuguesa, não é? Pronto, fizemos uma avaliação do que é que a nossa comunidade precisava realmente. Precisamos de médicos aqui. Então, a Feira de Saúde vai ser sábado, o dia 2 de abril vai ser das 10 da manhã até às 2 da tarde e vai ser na Casa Ribatejo. Que bom. Aqui bem no meio da nossa comunidade. Exatamente, para a nossa comunidade. É grátis, venham todos, vamos ter lá equipas de nossas médicas para tudo que vocês precisem, para os hospitais. As pessoas comem frango mais gorduroso, não é? Aquela coisas, não é? Com muito azeite e tal, as pessoas já sabem que têm que emagrecer e que não podem abusar, não é? Exatamente. Não, mas venham todos então, venham falar connosco, temos lá os especialistas todos que vocês precisem. Mais importante, venham conhecer-nos, estamos aqui realmente para a comunidade, para ajudar. Venham-se a juntar a nós, para nós tentar fazer tudo possível para ajudar a nossa comunidade. Vamos ter lá, em princípio é grátis, ok? Claro. Então venham todos e está abertos para a comunidade todas, não só de Newark, mas se vivem em Harrison ou se vivem em Union, está aberto para todos. Claro. Vamos ter lá atividades também para as crianças, mas é muito importante, vamos ter lá pessoas que podem ajudar com seguros. Se alguém precisar realmente informações com os seguros, venham lá falar connosco. Eu estava a falar no frango, porque o Ricky passou ali atrás com um doggy bag, não é? E então eu disse assim, bem, aquele frango com tanto azeite é capaz de fazer mal. Mas é importante que saiba que se for esta Feira de Saúde, não espero por uma cirurgia ali, porque não há hipótese de eu fazer na Casa de Ribatejo, mas aqueles serviços básicos são grátis. Exatamente. Mas também lhe explicam exatamente que seguros é que o senhor tem e se eles servem para o ajudar, não é? Exatamente. Os seguros é uma coisa que é muito importante. Pronto, temos programas para quem não tiver, mas também estamos com as portas abertas para trabalhar com todos os seguros que a comunidade tem, que isso é uma coisa muito importante também. Quer dizer, há muitas informação falsa por aí que o hospital não aceita, o hospital não trabalha com esse seguro. Realmente não é verdade. Chegam-se a nós e nós vamos falar todos juntos exatamente o que é que vocês precisam. Só para quem não tem seguro, temos programas para você, não é? Era isso que eu queria falar, porque há muita gente que não tem seguro, que está indocumentado. Muitas vezes temos problemas e podem ser resolvidos. Vamos à primeira chamada da noite. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Sim, boa noite, Sr. Luís. Faz-me dizer, boa noite, como está? Tudo bem? Sim, tudo bem. Então. Eu só queria falar algo que eu passei aí há 2 semanas no hospital. Eu senti-me mal, tive na emergência quase 5 horas para ser atendida, muito mal que eu estava. Como eu. Ao fim de 5 horas, depois estive lá 2 dias, mas uma coisa é certa, já estive aí 4 meses e 2 semanas com a minha filha internada, correu tudo bem. Mas essa emergência dá medo. Pois. Muito suja, muito sem abrigos, que é uma pena o hospital universitário, que é mesmo uma pena, porque é um hospital de trauma, tem bons especialistas, bons médicos, onde a minha filha está a ser tratada. Mas, sinceramente, eu passei muito mal e fui muito mal atendida. Obrigado pela sua informação e eu vou-lhe dizer só uma coisa que é importante que lhe diga. Eu já fui a outro hospital, aliás, a 2 hospitais diferentes, e tive 5 horas à espera. Exatamente por causa da Covid, porque há tanta gente com sintomas de constipação, pensam que é Covid, outras pessoas que aparecem na emergência e que nos fazem passar horas, isto foi há cerca de um mês. Exatamente. Portanto, todos os hospitais têm de facto esse problema. E quando há muita gente, há mais lixo. E de facto, muitas vezes não é possível limpar, e eu agradeço a chamada. Diga. Mas o que você está a dizer, na questão que você está a dizer, isto tudo com o Covid, pois exatamente faz as nossas salas de emergências muito mais tempos para esperar, muito mais longos. Sim, Podemos
paciência da comunidade, Sim, não claro, é? claro. Mas uma coisa que estamos a falar é com esta feira de saúde, se geralmente a gente vier e tiver doutores e coisas não fossem tão graves, dá mais vazão às Claro, salas de isso acontece emergências. em Portugal e no outro em lado, todo não é? lado. Mas uma coisa que quero dizer, o nosso hospital agora está aí para um câmbio muito grande, estamos a ter muito crescimento, só um bocadinho de paciência connosco, mas eu estou lá, vou estar agora com a comunidade e se isto acontecer outra vez, chamem para mim, eu estou lá para a É mais disposição da fácil ter uma comunidade. senhora que fala a sua língua e que está lá a trabalhar, porque a situação muda logo de figura, falamos a nossa língua, estamos em casa. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite, como está? Tudo bem? Luís? Sou, sim senhor, então, diga. E é, Luís, olha, devido ao que a senhora está a dizer aí, ela diz venham todos, mas como é que é, Luís? Tem que haver seguros, quem é que vai? Há programas que não exigem seguros, depende da necessidade da pessoa, não é, Maria? É exatamente, exatamente. Temos muitos programas para quem não tem seguros que podemos ajudar você. Temos o Charity Care, vamos ter lá elementos do Blue Cross, do Medicaid, do Medicare, de tudo. Há uma resolução para tudo. Claro. Que uma pessoa precisa. Se você não tem seguro e precisa, venha falar comigo. Se tem seguro e tem alguns problemas, também venha falar comigo. Nesse dia estamos lá para trabalhar nisto tudo junto com a comunidade. Portanto, já sabe. Sim, está certo. Diga. Compreendo. Por acaso tenho seguros. Por acaso tenho que ser como os seguros que paga para os que não têm, não é? Isso é sempre assim, sempre foi assim, não é? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Quem tem, paga para quem não tem. Pronto, ok. Um grande abraço, muito obrigado. É verdade, muitas vezes é exatamente isso. Quem tem seguro tem que pagar para aqueles que não têm. Chama-se isto solidariedade, chama-se isto apoio a outras pessoas, mas a vida é assim. É verdade. Há gente que não tem tanto como nós e que precisa, não é? Exatamente. E por isso é que existe este balanço de quem tem seguro tem, paga, quem não tem. Alguém há de pagar e somos nós todos que pagamos. Não é? Exatamente, e um dia, infelizmente, a ver se nós não se chegamos... nós precisamos, também teríamos que pensar assim. Maria, o que é que se faz, um português que vá ao hospital e que sinta um bocadinho, digamos, deslocado, não sabe com quem falar, na recepção pode perguntar por si? 100%, sim, senhora. Perguntem por mim, eu vou passar o meu número de telefone, se vocês quiserem eu posso dar, então é 973 972 1262. 973 972 1262. Se tiver dúvidas, ligue-nos e nós encaminhamos este telefone para si. Ou hora depois do programa, então durante o dia da manhã, quando quiser. Exatamente. E para quem precisar lá, que tudo não é só ir à sala de emergência, para tudo, para toda a navegação que os pacientes precisarem, eu estou lá. Pronto, já estou lá há 19 anos, mas agora estou a começar neste projeto com a nossa comunidade e estou lá para servir os portugueses, os brasileiros, os espanhóis, tudo que seja da nossa comunidade, estou lá à sua disposição. E o hospital não atende só gente de Newark, atenção. De todos os lados. Exatamente. De todas as cidades, Harrison, Kearney, Elizabeth, quem necessitar mesmo de lá ir. Exatamente. E é uma coisa, e há alguns médicos, para além da Maria, que falam português ou que entendam português? Temos alguns médicos portugueses, poucos, mas temos bastante que falam espanhol. Sim, o que é também temos, ajuda muito. Exatamente, também temos várias maneiras de traduzir, não é? Temos um sistema de telefone, temos um sistema de computador e também temos lá portugueses. Acho que somos para aí uns 15 a 20 portugueses a trabalhar lá. Tudo se vai fazer... Estamos a falar de enfermeiros, ajudantes, etc. Técnicos em tudo. E tudo vai-se fazer, dar um jeitinho se realmente o paciente precisar de alguém que fale português. E se a pessoa estiver disponível, vamos lá estar para ajudar a comunidade. Mas o mais importante é que quem chegar ao nosso hospital e precisar de ajuda, tem que pedir por ajuda. Preciso de alguém que me ajude, que fale português, ou quero falar com a Maria de Almeida, tudo o que seja, não tenham vergonha de perguntar. Claro. Agora, o importante é já experimentar no dia 2 de Abril, é já no próximo... Sábado. Portanto, estamos a falar amanhã já. Da manhã 8. Da manhã 8 dias. Da manhã 8. Portanto, da manhã 8 dias, na Casa do Ribatejo, já pode, de facto, experimentar o tipo de serviços, saber, mesmo que não esteja doente, vá lá à Casa do Ribatejo, veja o que é que há à volta, se quiser medir a sua tensão arterial, os diabetes, tudo aquilo que precisar, esse serviço é-lhe providenciado ali mesmo no local, por técnicos e funcionários médicos do hospital, portanto vão estar ali à sua disposição, pode conversar com a Maria e pode saber, se um dia precisar,
A quem é que há de recorrer, porque isso é muito importante. Exatamente, estamos a fazer isto para a comunidade. Quero ver a nossa sala cheia lá, claro, na Casa do Ribatejo. Tudo que vocês precisem, estamos lá. Se precisam apontamentos, nesse dia já vão levar os apontamentos com vocês, não têm que esperar. Os apontamentos vão ser entre 1 ou 2 semanas, não vão ter que esperar 3 meses, 6 meses, que seja. Estou lá para ajudar, para navegar, tudo que vocês precisem. Nova chamada, muito boa noite, em linha aberta. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, como está? Tudo bem? Bem, muito obrigada. Muito obrigado. Então, o que é que tem? Eu não pertenço à cidade, eu estou em Long Island. Desculpe, não estou a perceber. Diga. Eu moro em Long Island. Ok. Pode vir cá. Será que o hospital não é só para urgências, não? Não. Pode aceitar gente do estado de Nova Iorque, não é? Exatamente, e no nosso hospital temos muitas especialidades que outros hospitais não têm. Só o que você precisar é só você chamar ou aparecer sábado, estamos lá para você. Pronto, é assim, é só que mesmo porque eu já estive internada cá no hospital aqui em Long Island, com o sistema de saúde. Houve quem tivesse a reclamar muito tempo de espera, não sei o quê. Eu não tenho esse... Sim, eu já em Portugal também esperava muito, como também aqui respeito, porque nós sabemos quando são urgências. Sim, claro, exatamente, maiores que as nossas, e nós temos que realmente esperar. Só que realmente eu seguro não tenho, além de eu fazer as minhas tags, sou ilegal, claro, faço as minhas tags. Há programas para isso. Exatamente. Então, como a senhora estava a falar em que realmente há maneira de... A senhora doutora estava a falar em que seguros, eu não sei o que fazia, se calhar que... Talvez poderia, fosse uma boa ideia vir até cá. Exatamente, venha cá se você puder sábado, eu vou estar lá própria, quando você vier lá, venha ter comigo, que nós continuamos esta conversa e eu farei tudo o que você precisar para ajudar. Agradeço imenso, porque também tenho uma filha no colégio, graças a Deus está tudo a correr bem, mas conhecendo de ilegais, além do, é como eu digo, faço tudo para os pés. Eu não gosto do nome de ilegal, gosto do nome de indocumentado. Exatamente. Ilegal dá... Indocumentado. Não, mas olha, sinceramente... Mas a mim não me preocupa dizer que foi ilegal, porque é verdade. Está bem, mas isso será resolvido a seu tempo. Olha, eu quero a ver lá sábado, está bem? Tenho um convite personal, quero a ver lá sábado e nós continuamos esta conversa para eu ajudar. Será um bocadinho difícil, sabe? Porque eu tomo conta tomo conta de pessoas de idade. Sim. Eu tenho um senhor com Alzheimer e Parkinson, a esposa com Parkinson e Alzheimer, e trabalho... Então o que você pode fazer, tem o meu número de telefone, quando você puder, você dê uma chamada para mim e nós conversamos. E quando quiser vir cá. Não já tenho, temos o seu não, nome. por acaso só tenho este agora, mas há bocado eu vi a senhora dar, mas não tive tempo de registrar. Não, olha, por acaso já temos o seu número. Já temos o seu número e nós daqui a pouco já lhe damos a informação sobre qual é o número da Maria Almeida, está bem? Agradeci imenso. Muito obrigado. Depois também pedi ao Sr. Luís, é que me desse o seu contacto, eu queria falar com o advogado também, que vocês... Sem dúvida que sim. Portanto, damos-lhe essa... É o problema que eu tenho em Portugal também. Temos essa informação para lhe dar daqui a pouco, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigada. Muito obrigado. Uma boa noite e adoro o vosso programa. Muito obrigado. Pronto, as pessoas muitas vezes não têm esta informação. E esta informação é aquilo que a Maria faz agora, que é estar mais próximo da comunidade, porque estas novas funções permitem isso. E as pessoas que, mesmo que não possam vir à Casa do Ribatejo, ficam com o número da Maria Almeida, ou então, quando forem ao Hospital Universitário, já podem perguntar pela Maria Almeida. Exatamente, portanto, e não é só vir de emergências, que se vocês estiverem lá para uma consulta geral ou estiverem lá para outra coisa, podem perguntar por mim, sim, que eu estou sempre disponível. E realmente queremos ligar a comunidade com o nosso hospital, ok? Queremos que isto trabalhe, estamos aqui para servir vocês, tudo que vocês precisem, chegam-se a nós, deem-me uma chamada, estamos cá, é um projeto muito lindo E temos uma chamada também. Muito boa noite, faz favor, a linha aberta, faz favor dizer. Olá, boa noite, linha aberta. Boa noite, como é que... Boa noite, como estão? Tudo bem, muito obrigado, e a senhora? Olha, Sr. Luís Pires, eu desejava saber que esta senhora me dissesse se eu poderia ser atendida na Universidade dos Dentes. Sim. Venha sábado, se você puder vir, que vamos ter lá o nosso serviço dentário. Você pode vir sábado para vir lá falar comigo e já damos apontamento? É na minha rua, é na Rome Street, Exatamente. Está em casa, então sábado quero a ver lá, está bem? Eu vivo pertinho, possivelmente o meu filho vai se deslocar lá porque eu já sou uma senhora maior.
Ah, é? Mas gostava quero ver meus dentes, porque o senhor dentista português pôs-me uns dentes que eu estou a sofrer muito. Pronto, Tá bem, uma nós boa arranjamos altura para lá isso. ir, para arranjar isso, está bem? Está bem, muito obrigado. obrigada e desculpa. Nada. Uma boa noite. Boa Pode noite, deixar sempre às a ordens. sopa ao lume, ir lá e regressar a casa que está mesmo Exatamente, em já casa, tem não é? o seu apontamento e vamos começar a tratar então dos dentes. Era isso que eu não tinha perguntado. Os serviços do Universidade Hospitalar, eu sempre ouvi falar na área de cardiologia, que é muito boa. Exatamente. E tem equipamento técnico muito adiantado. Temos muitas coisas... Alta tecnologia. Não é? Exatamente. Outra coisa que também somos muito conhecidos também é por o Departamento da Transplantação de Fígado. Somos uns dos melhores nos Estados Unidos, que estamos muito avançados nisso. Mas do resto temos doutores para tudo que vocês Falaram precisem. agora dos dentes, que é uma coisa que muita gente não pergunta, mas... Temos lá o Rutgers... Medicina dentária, não é? Exatamente. Temos lá, fazemos parte do Rutgers Dental School, um programa que é muito, muito bom. Olha, para ser sinceros com vocês, já tenho familiares que usaram o programa e adoram. Só venham falar connosco, temos lá muitos diferentes departamentos que vocês precisem, que seja um pediatra para os seus filhos, que seja um ortopédico para tudo que vocês precisarem dos ossos, tudo que vocês precisarem, estamos lá. Portanto, já sabe, pergunto pela Maria Almeida, aqui no dia 2, na Casa do Ribatejo, horário. É das 10 da manhã às 2 da tarde. Portanto, entre as 10 e as 2, portanto, é parte da manhã e um bocadinho da parte da tarde e a hora do almoço, dá para tudo. Exatamente. Portanto, esteja lá, vamos repetir o número da Maria Almeida para que a senhora tome e note em casa para que possa ficar com ele, é sempre um contacto muito útil. Exatamente, é 973-972-1262. Espero as suas chamadas. Mais uma vez. 973-972-1262. Portanto, agradecemos muito a presença da Maria Almeida e vamos ver-nos na Casa do Ribatejo no dia 2 de abril. Da manhã a 8 dias, não se esqueça. Exatamente. É importante. E muito obrigado agradeço pela presença. estar aqui com vocês. Foi um prazer. Muito obrigado. Então vamos ficar aqui mais um bocadinho, enquanto nós vamos fazer uma pequenina pausa, já regressamos já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora vamos para a rubrica Parabéns a vocês. Vocês também têm lá no hospital serviço de pediatria, não é? Exatamente. Mas vamos falar daqueles que fazem anos hoje. E geralmente uns são bebés, outros não são. Vamos saber quem são. São 7. Então, Happy Birthday to You, vamos saber quem eles são. Então, os nossos parabéns vão para estas 7 pessoas, começando pela Dolores Chá, nossa telespectadora habitual, que está sempre connosco. A idade não tem, é eterna. Carmina Silva, 70 anos, muitos parabéns, Carmina. Muitos anos de vida. E também o Agostinho Silva, que tem 69 anos de idade. Portanto, muitos parabéns também para si. E que seja muito feliz e tenha muitos anos de vida. Ananda Ribeiro, nossa querida amiga, 58 anos, muitos parabéns e muitas felicidades com o Nandinho. Cristal Santillana, 28 anos de idade, um sorriso. Hoje são 28 velas para apagar. Muitos parabéns. A Sara Canto olha para esta cara tão bonita, 16 anos de idade, loirinha. São só 16 velas, não custa nada, é só 2 chuprinhos e está feito. A Maia Oliveira tem 6 aninhos ali, com esta cara patusca também. Muitos parabéns, Maia. Muitos anos de vida, tens muitos à tua frente. E já que damos os parabéns a todo este conjunto de pessoas, e hoje já não 7, muita gente a fazer anos neste dia, não é? É verdade. Parabéns para todos. Exatamente. E vamos agora para a edição digital do Luso-Americano. O Governo toma posse quarta-feira, o terceiro consecutivo de António Costa. António Campos leva a efeito a ação de angariação de fundos. Vamos ter a primeira mulher na história de Portugal a assumir o posto na defesa do Governo histórico. Portanto, esta senhora vai chefiar o Ministério da Defesa. Também Cravinho passa para os negócios estrangeiros.
com o pelouro da Secretaria de Estado das Comunidades. Aliás, António Costa tomou posse amanhã como Ministro dos Estrangeiros durante 2 dias. Também Feira de Saúde gratuita no Arrumado, já falámos disso, está na primeira página do Luso-Americano, não se esqueça, é no dia 2 de abril, da manhã, 8 dias, na Casa do Ribatejo. Portugal venceu a Turquia, está na final dos play-offs. A informação é-lhe dada com esta imagem de Otávio do lado esquerdo e as bandeiras portuguesas do lado direito, portanto, com o desporto em evidência, com Portugal nesta edição do Luz. E pronto, terminamos. Eu agradeço muito mais uma vez a presença da Maria, que se portou muito bem, até parece apresentadora de telejornal. Um dia destes vamos muito tentar. Obrigada pelo convite, muito obrigada. Sinto-me muito em casa. Muito bem, ainda bem. E em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, tenha uma noite descansada. Nós voltamos. Não se esqueça, no próximo domingo, de madrugada, portanto, sábado para domingo, quando for 1 da madrugada em Portugal, serão 2. Vamos voltar outra vez a ter 5 horas de diferença de Portugal. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou, apresentou, tenham um bom fim de semana. Até segunda-feira, se quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.